Bom dia, galera! Bora para mais uma aula de história antiga. Hoje iremos falar sobre a civilização persa, aula de número 4. Então, por volta de 2000 a.C., nas planícies iranianas, a gente tem a civilização que irá ser formada, né, pela unificação dos povos persas e medos. Essa unificação ocorreu na data, né, de 550 a.C., pelo monarca Ciro o Grande, né? A atividade econômica deles era o comércio. Então, a forma de governo deles, né, era autocrática. E o que seria autocrático, prof? Autocrático significa que o poder está concentrado em um único governante, no caso Ciro, diferente da democracia. Em 560 até 529, houve a expansão territorial. Então, saiu do território da Pérsia e foi sentido a Mesopotâmia. Chegaram lá na Babilônia, chegaram à fronteira da Índia, e em 539, Ciro libertou os judeus do cativeiro. Lembra que eu falei para vocês que teve um episódio chamado Cativeiro da Babilônia? Caso vocês não lembrem, voltem a uma aula atrás, tá bom? Então, conforme ele expandiu o território, ele chegou na Babilônia. Quando ele chegou na Babilônia, ele viu os judeus naquele cativeiro. Então, Ciro os libertou. E não somente isso, no governo de Ciro, a gente tem uma política econômica. O que seria isso? Ele é a primeira pessoa, primeiro monarca, né, o primeiro governante na Mesopotâmia e na história antiga, que respeita a cultura alheia. Por mais que ele venha dominar esse território, ele não faz com que essa cultura, a religião, seja extinta, entende? Ele agrega para a sua sociedade, apesar de que ele tenha, a sociedade persa tenha uma outra crença, uma outra forma de viver, correto? Então aqui tá as principais cidades desse Império Persa, ó como ele cresceu, a Mesopotâmia, olha a África, o Egito, ok? Sempre deixando um mapinha para vocês não se perderem no babado, tá bom? E o que acontece? Ciro, ele deixou um descendente, o filho dele. O filho dele fez algumas outras coisas, mas ele não deixou um herdeiro. Fato é que Dário, ele subiu ao poder com o apoio dos nobres e assim foi. Então, Dário, o que ele fez? Ele fez grandes construções de engenharia, né? Então, ele ligou muito essas cidades de Parságada, vamos embora para Parságada agora, Susa e Persópolis. Essas cidades aqui são muito importantes, né? E outra coisa muito curiosa do governo de Dário é a administração dessas cidades, né? Porque ele tem os sátrapas, que consistia nas províncias, esses organismos locais, e os governadores, né, dessas províncias eram chamados de sátrapas. E outra curiosidade é a moeda. Ele criou uma própria moeda no governo dele, gente. Olha só. Eu deixei uma imagem aqui para vocês. A religião. Eles trabalham muito com essa dualidade entre o bem e o mal, esse princípio do livre-arbítrio, do juízo final, sabe? Essa virtude. Então, eles têm um livro sagrado, eles têm um profeta. E aí, eu deixei aqui para vocês dar uma lidinha depois, porque eu não vou ficar, né? Colocando em slide, né? E aí, nos próximos capítulos da civilização persa, a gente vai ter as guerras greco-persas ou guerras médicas. No vestibular, ele costuma utilizar a nomenclatura de guerras médicas, que seria quem? Grécia versus Pérsia, ok? Então, a gente tem dos governadores, né? As pessoas que representavam a Pérsia, todos eles, né? Tentam dominar o território da Grécia. Todos, sem exceção. Eles sempre quiseram conquistar essa região, né? Por N fatores. Por fator econômico, por fator de qualidade de vida, por conquistar mesmo, né? Então, eles queriam isso. E aí a gente tem a Batalha de Salamina, ocorrida em 480.
e ela foi travada entre os gregos e os persas. E aí a gente tem aquele famoso ateniense que ganhou do exército do penúltimo imperador da Pérsia. E aí em 333, não sei por que eu coloquei isso aqui, mas tudo bem, sigamos a vida. O Alexandre da Macedônia, ele derrotou o último imperador, né? Ele dominou ele pegou esse domínio da essa aqui, vocês viram nos outros slides, era vasto, era grande, e aí ele vai ter aquele domínio dele, o Alexandre o Grande. Mas aí a gente fala nas próximas aulas, tudo bom? Agora iremos falar sobre a civilização fenícia. Aula de número 5. Os fenícios, eles foram um povo que se formou naquela região da Palestina. Se vocês olharem bem, linkar com a aula passada que eu falei sobre os judeus, vocês vão verificar que eles sempre tiveram conflito com relação a essa cidade, né? Esse território aqui, né? Porque é a terra prometida, então os fenícios ficavam bem aqui, arrumando confusão aqui. Mas tudo bem, tá tudo certo, viu, gente? Então eu separei aqui algumas das cidades que ficaram mais famosas dos fenícios. Há muitos livros que dizem que cada cidade tinha uma religião, tinha um templo para adorar um deus. Então cada cidade era diferente e não sabem ao certo se se definiam como um povo só, né? Já que cada cidade tinha um templo, né? Mas é isso, eles ficaram naquela região ali, ó, do Líbano, sabe? Da parte da Síria e de Israel, próximo dos judeus. Certinho? Opa! Voltando. Então, a localização é ali em cima, perto do Líbano, né? Eles são conhecidos pelo comércio deles marítimo, justamente pela questão territorial deles. Como não tinha como eles ficarem na base do comércio agrícola, entre eles fizeram o quê? Grandes carreatas, fizeram os navios deles para fazerem comércio, né? Nisso, eles fizeram até colônias, né? Porque eles aumentaram a população deles, então eles fizeram colônias ali próximo do Mediterrâneo. As mais conhecidas são a de Cartago, e uma outra, que é a de Cádiz, que fica lá na Espanha. Então, essas cidades-estados, elas estão ali no outro slide, mas que são Biblos, Tiro e Sidom. Eles são politeístas, como eu mencionei, porque cada cidade tinha um deus, cada um tinha um templo diferente do outro, né? Essa expansão fez com que eles fossem muito conhecidos com relação ao comércio marítimo. Então, quando vocês lembrarem de Fenícia, vocês lembram de comércio marítimo, tá? A sociedade fenícia, ela era estamental. O que significa estamental? É que não havia mobilidade social, não tinha como eles mudarem. Se nasceu escravo, vai ser escravo. Se nasceu nobre, vai ser nobre, entendeu? E assim vai sendo. Eles criaram também o alfabeto, tá? Deu suporte pro latim nosso, né? Ok? E a prosperidade deles o que aconteceu? Como eles estavam prosperando, tendo várias colônias, fazendo altos comércios com todo mundo, com o povo todo do Mediterrâneo, com a galera lá da Mesopotâmia, lembra que eu falei pra vocês, nem tudo que é bom dura, né? E aí teve outro povo que quis subjugá-los, né? Foi nesse período que chegou o Alexandre da Macedônia, mas como eu já mencionei, e nas próximas aulas futuras eu vou reiterar esse momento para que não fique confuso, tá bom? Vamos treinar. Questão 1. Entre os séculos 7 e 6 a.C., Zaratustra, a gente já sabe que é o que? Persa, que os gregos chamam de Zoroastro, promoveu uma profunda reforma religiosa. Suas ideias foram adotadas pela Casa Real dos Persas, os Aquemênidas.
O soberano que por razões políticas apoiou o zoroastrismo foi... Tanana, ó, todos desse A, B, C, D, todos foram monarcas do Império da Pérsia, viu, gente? Mas um específico aqui adotou, né? Qual que seria? Tempo. Seria Dário? Seria Ciro? Quem será? Isso mesmo, titio Dário. Próxima. Os fenícios ocuparam uma estreita faixa de terra situada entre o mar Mediterrâneo e o atual Líbano. Correto. Tiveram próximas das cidades como Uruk, Biblos, Peritos, Sidom e Tiros. Essas, por estarem localizadas em uma área de intensa circulação dos povos da Ásia, da África e da Europa, foram invadidas e conquistadas sucessivamente por vários impérios. Sobre os fenícios, assinale o correto. A. Com o objetivo de aumentar suas riquezas e solucionar problemas causados pela baixa produção agrícola, tentaram conquistar novas terras e povos. B. Esta civilização está relacionada aos cananeus e teve um comércio bastante desenvolvido, sendo expert na navegação marítima, criou o alfabeto. C. A religião fenícia foi muito conhecida no mundo antigo, tendo sido reformada por Zoroastro, também chamado de Zaratustra. D. Sua administração foi configurada por um forte regime monárquico e centralizador. Sua riqueza cobriu os gastos da rica corte. Então vamos lá. Aqui essa questão ela trouxe muita informação e se você não prestar muita atenção, você se perde. Então a gente sabe que as duas últimas não é, certo? Vamos ver a A e a B. Com o objetivo de aumentar suas riquezas e solucionar problemas causados pela baixa produção agrícola, tentaram conquistar novas terras e povos. Agora vamos ver a B. Essa civilização está relacionada aos cananeus. Correto. Teve um comércio bastante desenvolvido. Teve. Sendo expert na navegação marítima. Eles são conhecidos por isso. E criou o alfabeto. A B, ela tá toda correta. O que acontece com a A? A ela não pode ser porque eles tinham o intuito de aumentar a riqueza deles, mas o que fizeram eles conquistar novas terras foi porque eles tiveram um aumento populacional, e não porque foi por causa da baixa produção agrícola, entende? É uma coisa meio subjetiva, mas que se não tivesse a saber, provavelmente seria mais optativa a, entendeu? É que a B, ela conseguiu concatenar deu bug na língua, ela conseguiu reunir todas as informações necessárias sobre essa civilização, tá? Então, resposta B. Questão 3. Na antiguidade, a civilização fenícia particularizou-se por A. Formar um império teocrático, que se fundir às culturas gregas e asiáticas. B. Elaborar o primeiro código de leis escritas baseadas em punições severas. Isso aqui parece outra civilização. C. Desenvolver o comércio marítimo, fundando colônias na bacia do Mediterrâneo. D. Ter uma crença monoteísta, o que modificou sociedades do Oriente Próximo. E. Organizar-se em cidades-estados sob influência da democracia ateniense. Quero que vocês pensem. Beleza, aí vocês pausam aí no vídeo de vocês, porque eu não posso morrer aqui. Então, o que vocês acham? A resposta é isso, C. Ok? As outras não tem como ser por exclusão, né, gente? Até porque não faz nem sentido aplicar esses conceitos para a civilização fenícia, né? Próxima questão. Os persas foram, na antiguidade, um dos povos mais importantes a ocupar a região da Mesopotâmia.
sobre sua história e cultura, é possível afirmar que a vitória de Dário sobre os gregos marcou o início da... Início não! Da ascensão persa no Mediterrâneo, favorecendo a expansão da escrita com o uniforme dos cultos monteísta. Cara, essa rata tudo errado. Nossa, deu até uma gastura aqui. B. Desenvolver uma religião própria, o zoroastrismo. Hoje tá difícil, hein, gente? Tá difícil. Sigamos. E começaram sua expansão territorial após as conquistas lideradas por Ciro, o Grande. C. Famosos por suas obras arquitetônicas, os persas construíram na Babilônia as maiores pirâmides da Mesopotâmia, tornando aquela cidade o centro de seu império. D. O declínio do Império Persa foi marcado pela derrota de Xerxes para os assírios na Batalha de Susa. E, adotando uma religião que se opunha de forma maniqueísta, o bem e o mal, os persas dominaram o comércio mediterrâneo após conquistar o Egito, a Ásia Menor e a Macedônia sob a liderança de Nabucodonosor. E aí, gente, essa daqui foi legal, né? Eu peguei, ela mistura bastante coisa. O que vocês acham? Aí vocês pausam. Aí eu volto o vídeo. É a B. Viu, gente? Essa A foi uma tristeza no coração, né? Não, ele não criou pirâmides na Mesopotâmia. Não. O declínio persa foi... Não, o declínio dele foi quando o último imperador perdeu para Alexandre da Macedônia, né? E Nabucodonosor não liderou nada, né, gente? Isso foi super errado. Então, gente, eu peço que vocês novamente continuem fazendo leituras complementares. Peço que vocês deem uma olhadinha mais aprofundada, né, na matéria dos persas, dos fenícios. Eu só trouxe mesmo os temas que caem mais no vestibular, entendeu? Porque senão eu ia ficar exaurindo o tema e ia ser maçante para vocês. E o meu gato tá miando. Certo, gente? Qualquer coisa vocês podem me chamar.